Olá, graça e paz, tudo bem com vocês, meus amados? Para quem não me conhece, eu sou Fidelis. Vamos dar início a mais um vídeo, ler a palavra de Deus. Como vocês podem ver ao lado, o título desse vídeo é O Deus desse século. Bem, meus amados, agora peguem suas Bíblias e me acompanhem nesta leitura. Amém? Bem, meus amados, vamos continuar na leitura da Bíblia. Abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bem, meus amados, quem é esse Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, que se refere aqui à Bíblia? Muitos dos pastores enganam seus fiéis com pregações dizendo que aqui é o Satanás, o diabo, mas não é verdade, meus irmãos. Vou mostrar para vocês qual é o Deus que se refere aqui. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui o contexto desse versículo. Amém? Bem, meus amados, vamos continuar a leitura no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Deus abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meus amados, este versículo é bem claro que o véu é um obstáculo para que os irmãos não consigam enxergar o fim da lei, o fim daquela era. Mas até hoje, no tempo de hoje, tem muitos irmãos que ainda usam véu, não conseguem enxergar que a lei acabou com a crucificação de Cristo, porque Cristo aboliu a lei, aboliu os mandamentos. Como a gente lemos, meus irmãos, vocês conseguem entender isso? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Entenderam, meus irmãos? Olha, até hoje o véu está por levantar na lição do Velho, lá atrás, o Antigo, o Velho Testamento que está aqui na Bíblia, foi abolido por Cristo. Deus eliminou o Velho Testamento, meus irmãos. Então toda a lei que existia no Velho Testamento, para Deus não existe mais. Não serve mais para nós, porque nós vivemos na graça. Deu para entender, meus irmãos? Então se você vive os 10 mandamentos, se você vive guardando as leis, a crucificação de Cristo para você não serviu de nada. Você está anulando a crucificação de Cristo. Deu para entender, meus amados? No versículo 16 diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ou seja, meus irmãos, quando você tiver o entendimento dessas palavras, que a lei não existe mais, que Jesus Cristo aboliu, então você vai se converter, ter o entendimento que agora nós vivemos sobre a graça, não sobre a lei. Entendeu, meus amados?
No versículo 17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ora, meus irmãos, quando a gente estava no mundão, as igrejas pregam que a gente vivia no pecado, na escravidão do pecado. Então eles pedem que a gente vá para a igreja, se converter, né? E sejamos livres. Que liberdade é essa, meu irmão? A igreja apenas nos prende novamente com medo, dizendo que somos pecadores, e a gente fica ali preso a um sistema religioso, acreditando que somos pecadores, anulando a crucificação de Cristo, né? Que Cristo se crucificou para eliminar, abolir, acabar com o pecado do mundo. Então nós não temos mais pecado, meus irmãos. Então a gente sai de uma escravidão para entrar noutra, a escravidão do pecado para entrar na escravidão da religião. Tá entendendo, meus amados? Deus é Espírito e o Espírito é liberdade, meu irmão. Entenda isso. Não saia de uma escravidão e entre noutra. Busque o Evangelho da Graça. Olha o que diz o versículo 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, ou seja, sem véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, fomos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Está entendendo, meus amados? Remova esse véu, busque o Evangelho da Graça, que você vai viver de glória em glória a mesma imagem do Espírito do Senhor, meus amados. Amém? Espero que vocês tenham entendido qual Deus que está se referindo. Se refere a Moisés. Até hoje muitos vivem a lei de Moisés, vivem os 10 mandamentos, o qual Deus, né, Jesus Cristo, anulou lá na cruz. Está entendido, meus amados? Resumindo, meus amados, não seja como Moisés, retire o véu e viva o Evangelho da Graça. Bem, meus amados, quero te pedir que você deixe seu like, deixe sua mensagem, ative o sininho, clique em todos, assim sempre que eu postar novos vídeos, você será notificado. E compartilhe essa semente. E o mais importante, se inscreva. Vamos fazer com que esse Evangelho da Graça chegue a outras pessoas e elas possam se libertar. Amém, meus amados? Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.